E eu falei ontem à tarde sobre o texto de João 8, dando ênfase em quem eram as pessoas dessa história, da mulher flagrada em adultério e levada naquela condição para a praça pública pelos escribas e fariseus que estavam ali tentando a Jesus, dizendo: Mestre, Moisés nos mandou na lei que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E Jesus abaixou-se, ele que antes estava em pé, abaixou-se e começou a escrever no chão. E eles insistiram na pergunta até que Jesus se levantou. A pergunta deles em si já era falaciosa, porque eles aludiam ao texto de Deuteronômio 22, que dizia que não era algo que incidia apenas sobre a mulher, mas sobre o homem e a mulher, naquele estado de traição, seriam apedrejados. Mas a confraria dos machistas religiosos tirou o homem da história e leva a mulher pelada para a praça pública. Aí, como insistissem na pergunta malévola, com todas as intenções diversas que estavam no coração de cada um, mas a malignidade da intenção era óbvia, insistissem, Jesus perguntou a eles, disse a eles de fato: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E aí, acusados eles pela sua própria consciência, foram se retirando, a começar dos mais velhos, indo até os mais novos. Ao fim ficou somente Jesus e a mulher. Mas ontem eu falei sobre flagrantes diversos, como nós somos um flagrante para Deus. Falei sobre flagrantes na vida e seus significados, sobre a maldade dos flagrantes arranjados, procurados, sobre os flagrados expostos, envergonhados, os flagrados camuflados, escondidos pela confraria, como o homem da história que sai pela porta dos fundos. Falei sobre os acusadores de vários tipos, sobre os deflagradores, os propaladores, os detetives, as doenças diversas, sobre a mulher culpada, sobre várias dimensões dessa situação da culpa e sobre a intenção de Jesus de ficar sozinho com esse culpado consciente de si, como foi o que lhe aconteceu, sem jogar nenhuma pedra. E as pessoas falaram, pessoas de todos os tipos de situações. Hoje de manhã eu quero prosseguir, só que agora, não mais falando sobre aquilo que foi nossa ênfase ontem. Eu quero ficar apenas com a força desse momento, quando se diz, após Jesus dizer: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, e aí voltou-se a inclinar e continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os mais jovens, ficando no final só Jesus e a mulher, no lugar onde a mulher estava. Jesus tirou todo mundo, tirou os vampiros da praça, ficou só ele e ela, como tem que ser, só o pecador e o Salvador. Erguendo-se Jesus, porque estava no chão, e a mulher também, certamente no chão estava. Ele está no chão porque ele está na altura dela, escrevendo no chão, e ela jogada no chão para esperar pedradas. Ele se põe no nível dela. Agora, erguendo-se Jesus, quando todo mundo foi embora, deixando o nível da mulher, erguendo-se ele, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou à mulher: mulher,
Aonde estão aqueles teus acusadores? Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Essa é a pergunta que só Jesus pode fazer. Aonde estão aqueles teus acusadores? Só Ele pode fazer, sem que essa seja a pergunta do irônico, sem que seja a pergunta do curioso. Ao contrário, só Ele pode fazer essa pergunta porque ela carrega a força da resposta absoluta. Fugiram todos. Fugiram todos. Aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Alguém teve o poder de trazer sobre a tua vida um agravo maior do que o agravo que tu mesmo já causaste a ti, pelo que fizeste contra ti mesma, traindo-te a ti mesma no teu ato de adultério, traindo os que te confiavam, mas antes a ti mesma. Alguém conseguiu agregar alguma coisa a mais ao teu peso? Ou a minha solidariedade para contigo? O fato de que eu fiquei escrevendo bobaginha na terra, só para ficar bem no teu nível, jogada e caída. Ou a minha solidariedade para contigo os calou? Aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu não sei se você já chegou a perceber o significado absolutamente poderoso, libertador, fortalecedor num nível indizível, que essa garantia de Jesus, dada à mulher, produz num coração humano que se apropria disto como uma convicção divina plantada no seu coração. Ninguém te condenou? Onde estão? Aonde estão os teus acusadores? Aonde estão? Eles tinham ido embora, acusados pela própria consciência. Mas não significava que não continuassem acusando a mulher. Pode até ter saído dali e ter dito aos que encontraram coisas distintas e quase todas negativas. Quem sabe alguém saiu com a consciência de fato pesada e tomou outro rumo na vida, mas é provável que a maioria dos escribas e fariseus que eram os promotores do apedrejamento, que saíram acusados pela própria consciência, tenham ficado até mais enraivecidos por terem sofrido aquela derrota de natureza, de verdade, de luz, de autoenxergamento, de desnudamento deles. Isso às vezes produz mais hostilidade. Podem ter saído dizendo: a gente ia apedrejar uma safada ali, sabe? A mulher do fulano estava transando com Beltrano.
frequenta lá com a gente, senta lá do lado, foi fazer uma besteira dessa, a gente deixou ele sair pela porta dos fundos, mas a mulher do fulano não dá não. Uma mulher linda daquela, maravilhosa, que fica se entregando assim, pro nosso amigo aqui de estudo bíblico. Não pode. Todos tarados. Outros são tarados. Mas o fato é que provavelmente eles não tenham mudado nos seus corações. Continuaram acusadores, mas virados para lá. Perderam o poder de serem os acusadores e os sentenciadores e os executores aqui. Mas o que importa é aqui. É aqui que eu estou. É aqui que eu sou. É no seu aqui que você está, que para mim é o seu aí. Aonde estão os teus acusadores? Os acusadores humanos frequentemente apenas se retiram da nossa vida sem ter mais poder nenhum sobre nós, quando a convicção de que Jesus se tornou solidário para com o nosso pecado na cruz, porque a cruz é o gesto supremo de solidariedade. A cruz é solidariedade visceral de Deus para com a perdição, a alienação, para com o devaneio do homem em relação ao seu próprio eu, sem saber a volta. É resgate, é solidariedade. Quando Jesus se abaixa, escreve no chão, importa menos o que ele escrevia do que o gesto de ficar na altura daquela que jogada no chão estava para ser apedrejada. É cruz, é nivelamento, é solidariedade. Quando você entende essa solidariedade, essa proximidade, esse vínculo, esse Deus que se alucina na direção do caído e que fica ao lado que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. E quando esse amor é provado no nosso coração, como essa certeza de que aquele que faz uma loucura dessa faz qualquer outra, e que ninguém, sendo quem ele era, faz tal loucura, sem ser para assumir depois disso toda e qualquer implicação daquilo que está feito. Toda e qualquer. De modo que os homens podem até sair falando mal, mas entre você e Jesus, que é só o que interessa, o universo inteiro opinando não interessa. O que interessa é o que Jesus diz a você. É o que Jesus faz sair do cenário da sua vida, da sua mente, da sua alma, do seu espírito. É o que a presença do amor solidário de Deus para com você, nessa graça, nesse favor imerecido, porém irreversível, porque é decisão divina, o que isso produz em seu favor, o que produz? A expulsão de todos os acusadores. Eles podem continuar aonde eles quiserem, mas aqui na sua alma eles não têm mais nenhum poder. Nenhum. Quem toma essa consciência pode viver no meio do bombardeio das acusações, porque anda como aquele que carrega a paz de um rio sereno. Ele está sob a solidariedade do amor de Deus, da graça de Deus. Onde estão os teus acusadores? Os humanos às vezes insistem em continuar, mas perdem o poder no coração daquele que assim perdoado e garantido está. Agora, existem também os acusadores invisíveis. O acusador, o Satanás, o adversário, com todas as suas hordas de maldade e ordens de perversão, e
agentes de desconstrução, com intenção, conforme Jesus disse, sempre de produzir ilusão, mentira, fantasia e irrealidade, para afastar o homem da consciência da verdade e com a intenção sempre homicida, ou de gerar no indivíduo as angústias de um existir suicida. Essa ação dos acusadores invisíveis no coração. A esses, Jesus também pergunta diante da mulher: onde estão aqueles teus diabos? Onde estão aqueles demônios? Onde estão aqueles satanases? Onde estão aqueles espíritos obsessores? Aonde estão os exploradores da culpa, da neurose da lei? Aonde está o acusador dos irmãos? Aonde estão os teus acusadores? Se você crê em Jesus, meu amigo, minha amiga, pode até ser que você tenha acusadores humanos, mas que perderão sobre você o poder no dia que a sua satisfação na vida for ter uma boa consciência para com Deus e andar justificado nele. Pronto, você fica livre nesse dia. E diante de principados, potestades e poderes, quem tem essa convicção, dá as mãos em volta de sepultura e canta ciranda, cirandinho. Vamos todos cirandar, porque vencida foi a morte pela vitória. E como diz Paulo, na cruz, na solidariedade suprema, na cruz, ele, Jesus, expôs os principados, as potestades, os poderes espirituais do mal, as forças do mal espiritual, de todas as naturezas e de todas as castas e camadas malignas, todas, não interessa, das mais elevadas às mais básicas, todas. Ele não os fez afastarem-se acusados pela própria consciência, porque demônios fixaram em si a consciência do mal. Humanos ainda têm essa chance de se desendiabrarem, se converterem em humanos segundo Deus. Mas demônios se fixaram por uma deliberação que se absolutizou na fixidez de suas existências como um acontecimento maligno e deliberado, sem arrependimento. Por isso Jesus não os fez saírem e não os faz saírem da nossa presença tocados pela consciência. Satanás não tem remorso, nem arrependimento. Demônios nunca têm crise de bondade. Nunca. Quando tem, é disfarce para cevar você e comer bem gordinho depois. É estratégia. Mas a natureza é maligna. Portanto, Jesus os expôs ao desprezo. Os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Mas o fato é que também, assim como saíram fariseus e homens maldosos e tarados e santarados, e todos os que estavam ali na doença do acusar, Jesus também arranca todos os satanases do mundo invisível. Rasga o que tinham contra você, toda a transgressão da lei, objetiva e subjetiva, de todas as leis que você transgride, leis de vida que você transgride. Ele usava para transformar em lei de morte, de acusação e de culpa, de apedrejamento eterno para o seu ser culpado. Jesus
os afastou assim como tirou aqueles outros. Limpou o mundo visível e o mundo invisível desse cenário, ficando só ele e a mulher. O escrito de dívida que havia contra ti e que constava de ordenanças que tu quebraste, eu rasguei inteiramente e eu encravei na minha cruz. Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Homem, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Pois nem eu tampouco te condeno. Agora, vai, e não peques mais. Não reincidas naquilo que a graça de Deus já te libertou. Para que não te suceda nada pior, anda bem na vida. Para que esse momento de libertação não seja banalizado e assim tu abras espaço para as recorrências daquilo que, quando volta para a gente como mal, sempre vem bem piorado. Vai, não peques mais. Agora, a garantia que Jesus dá a essa mulher nessas palavras parece que faz dela de repente um ser com um poder de vulnerabilidade. Eu não te condeno, nem eu tampouco te condeno, agora vai, não peques mais. Parece que dá para ela um poder dela andar como se ela não fosse nunca mais uma pecadora. Quando na realidade prática, o que Jesus estava dizendo é: não cometas mais isto. Pecadora ela continuava sendo. Iria certamente dar um salto quântico de melhora daquele dia para frente na sua consciência, na sua percepção da vida, no seu trato para com a vida, por causa do que a graça de Deus provocou nela. Mas continuaria sendo uma mulher relativa. Mas ele diz: vai, não peques mais. Eu só encontro a mesma certeza sendo afirmada com essas categorias como efeito do que Jesus fez na cruz por nós. Não como resultado do que a mulher em si pudesse, pelo seu próprio caminhar, gerar de impecabilidade para si mesma. Ao contrário. Não caias mais nisto que te faz tão mal, que já te deixou um estigma que dificulta tanto o teu existir, porque à tua volta a perversidade está presente. Reconstrói a tua vida, ama-te a ti mesma e ama os que te amam, e ser misericordiosa em amor para com aqueles que te hostilizam. Segue a tua vida. Vai, eu te perdoo, não peques mais. Só pode dizer isso quem na cruz iria morrer para bancar isso como um poder humano, mesmo quando o homem na sua relatividade não consegue executá-lo como poder absoluto. Mas já é um poder atribuído, já é um poder imputado, já é um favor concedido, já é uma realização considerada minha, apesar de eu ser ainda relativo, mas eu fui absolutizado na minha absolvição de toda culpa e de toda condenação, como Paulo diz, interpretando o que Jesus fez na cruz, o Cordeiro Eterno arrancando o pecado do mundo. Não que não haja pecado no mundo, veja a sua volta e veja em você mesmo, mas arrancando o poder que o pecado tinha de ser o motor da compulsão humana em todo o coração humano, a menos que o indivíduo se esforçasse desesperadamente para não cometer nenhum tipo de deslize comportamental, e assim caía automaticamente numa outra arapuca, a arapuca de se sentir superior, de se auto-justificar e, portanto, de se pedrar e de se perder no outro polo da perdição.
Aí vem Jesus na cruz e tira o poder que a lei teria de sentenciar para a morte, porque ele leva a sentença da lei sobre si. Ele que não teve pecado foi sentenciado por todos nós, de modo que o pecado foi julgado na carne de Jesus. A cruz é o juízo final de todos os pecados, é a cruz. Ali, o mundo acabou. Ali o juízo final aconteceu. Ali o príncipe deste mundo foi julgado. Ali a sentença do pecado foi absorvida. E não foi absorvida pelo cenário da crucificação. Foi absorvida na existencialidade de Jesus, que absorveu a síntese de todos os infernos e de todas as dores e de todas as agonias, a ponto de que o seu coração explode. Por isso sai água e sangue de dentro do seu coração, vazado pela lança. Explodiu de dor. Sorveu todos os infernos. Virou um inferno de todos. Acabou os mundos da morte. Explodiram dentro dele. Para que agora todo aquele que crê fique liberto. O escrito de dívida foi rasgado. O que os homens dizem de mim e me acusam morreu. Eles podem continuar falando, mas em mim surgiu um ente perdoado com a vida zerada, lavada, revirginada, justificada por Jesus e pacificada, podendo olhar para Ele e saber que você e ele são maioria absoluta no universo, ainda que todos sejam contra. Vai, não peques mais, só pode dizer aquele que na cruz iria poder depois também me garantir que ele levou o meu pecado sobre si. Agora, pois, Paulo diz em Romanos 8, já não há nenhumazinha condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que creram nele. Não há mais. E para os que se entregaram a andar pelo amor, seguindo agora a lei do Espírito Santo, que é a lei do amor, da paz, da bondade, da alegria, da benignidade, do domínio próprio, da fidelidade, o Espírito da vida em Jesus, esse Espírito da graça em Jesus, do perdão em Jesus, dessa solidariedade de Jesus para comigo, me livrou da lei do pecado e da morte, silenciou tudo, tirou todos os acusadores da minha presença, do mundo visível e invisível, calou tudo na minha alma. Disse, eu já paguei, porque me era impossível pela minha própria carne ser eu mesmo perfeito diante de Deus, porque eu sou um ser relativo e caído. Por isso Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa como a minha, e no tocante ao pecado que é o meu, ele com efeito condenou na carne o pecado, na carne de Jesus, a fim de que agora a lei da vida se cumpra, não por um esforço da carne, mas por um entregar nosso ao Espírito Santo, e assim a gente é, na nossa quietude e confiança, a gente é no não agir de quem confia, apenas agido por Deus para a salvação. Que garantia extraordinária! Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Qual é o demônio, o diabo, o bispo, o poder espiritual, o bruxo? Quem? Deus é por mim. Ele provou isso fazendo a loucura de se acocorar ao meu lado, de levar na cruz a mim. Eu morri nele. E diante disso, se Deus que é assim, tão doido por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou seu próprio filho, que fez essa loucura toda, que o entregou, porventura não continuará graciosamente a ser por mim? Quem é que vai levantar a acusação contra mim, que sou eleito de Deus na graça de Jesus? E a prova disso é que o meu coração diz sim ao Evangelho sempre que ele me chega. Eu recebo o testemunho no meu espírito de que eu sou filho de Deus. Quem intentará acusação contra mim? Se Deus é quem me justifica, quem é que vai me condenar? É você? Você que vai me condenar? Você? Ou você, Satanás? Ou vocês, demônios? Quem no universo aparece para me condenar? Vocês vão conseguir me condenar no dia em que vocês estiverem em pecado contra Jesus. Porque quando eu criei em Jesus, eu me tornei Jesus. Estar em Cristo é se tornar Jesus para homens e demônios e para a própria consciência, a fim de que surja um caminho pacificado e seguro na mente. Quem é que vai me condenar? Se Cristo Jesus foi quem morreu por mim, que ressuscitou por mim, que está à direita de Deus e que intercede por mim, quem me condenará? Apareça! Quem é que vai me separar de Deus? Quem tem esse poder de me separar de Deus, de dizer, eu ligo, eu desligo, você está ligado agora. Agora nós decidimos desligar você. Quem? Nem homens, nem demônios, nem ninguém. Ninguém vai me separar do amor de Deus, pô. Meu amor por Deus é relativo, mas o amor dele por mim é absoluto. Quem ficar na frente será atropelado pela vitória da ressurreição. A morte não aguentou segurar a onda, foi arrombada, estuprada de dentro para fora. Não pôde me separar do amor de Deus. Quem me separará? Quem é o homem, a mulher, o poder, a mandinga, com essa capacidade? Nenhuma. E nem circunstâncias da vida, nem tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou escassez, ou perigos diversos, ou ameaças. Nada vai nos separar, a gente vai andar no amor de Deus em toda e qualquer circunstância, ainda que sejamos considerados como ovelhas para o matadouro. Porque a certeza absoluta que se pode ter é que a morte não consegue, esta existência presente não consegue nos separar do amor de Deus. Anjo algum tem tal poder, nem principados espirituais, nem qualquer sedução do presente, nem qualquer futurologia, nem qualquer poder de qualquer dimensão, camada ou natureza, ou profundidade, nem criatura que nunca foi sequer discernida, que se aparecer, ainda assim venha a ter o poder de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sou inseparável desse amor. Eu estou garantido, eu estou seguro, em nome de Jesus, seguro, seguro, seguro. Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Por que você ainda vive sob tanta acusação? Tanta acusação. A sua vida é um poço de acusações.
E você diz que crê em Jesus. Quem crê em Jesus, meu querido, de fato, sobre tal pessoa, podem pesar todas as opiniões humanas, mas se a sua relação com Jesus, ele faz sair todo mundo, homens e demônios, fica só você e ele. E ele diz, viu? Onde estão? Olha, eu não vejo nenhum. E se Jesus olha e não vê acusador, é porque não tem acusador mesmo. Fugiram todos. Onde estão? E na cruz ele acabou com isso. Já não há condenação. Para quem está, confia, se entrega, se esconde, se oculta em Cristo Jesus, em Deus. Essa é a psicologia que cura, porque não é um conceito, é um aplicativo real. Não é uma filosofia, é uma relacionalidade entre você e o Pai. O Pai não é um conceito, a verdade não é um conceito, o Espírito Santo não é uma ideia, é Deus vivo. Que tudo é relação, é psicodinâmica, onde o Espírito de Deus está agindo no seu ser, forjando, fazendo nascer, acontecer, produzindo cura, tirando culpas, neuroses, paranoias, agonias, medos, sossegando você, tirando isso que está lhe matando há tanto tempo e que o diabo usa para enfermar e escravizar você. Onde estão aqueles teus acusadores? Quem são os teus acusadores? Acusadores humanos e acusadores subjetivos. Acusadores visíveis, acusadores invisíveis. Quem são os seus acusadores? Senhor Jesus, por favor, permite que hoje muita gente que está assim jogada no chão, tremendo, angustiada, nervosa, aflita, esperando pedradas de todos os lados, prove, conheça a cobertura da tua graça, de que como tu na cruz rasgaste as dívidas que eram minhas, expulsaste os acusadores invisíveis, e na terra tu me fazes tão pacificado que os meus acusadores visíveis podem continuar andando, mas andam de costas para mim, porque na minha presença eles não ficam, porque eu estou diante de ti. Permite que cada um receba hoje essa paz e essa cura. Homem, onde estão os teus acusadores? Mulher, jovem, menino, menina, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Fui eu que tomei o teu lugar. Você não levou nenhuma pedrada porque todas caíram sobre mim. Tua culpa está vencida, teu débito foi rasgado. Eu me fiz maldição em teu lugar. Eu fui condenado por você. Você não deve mais nada. Está pago. Eu sou o princípio e o fim. Fiz antes de criar, para que dure o tempo que durar, esteja feito em teu favor. Não para que tu brinques de graça e com a bondade de Deus, mas para que pela bondade e pelo amor de Deus tu fiques constrangido e te levantes, e agora vás e não peques mais. Vai e não peca mais. Não porque serás perfeito, mas porque apesar da tua relatividade tu não vais mais andar
comprometido com nenhum caminho de morte. Sabes que está pago, está garantido. E mesmo na tua relatividade, anda sem medo. Tu não ficarás cínico, tu vais te curar. Para de ir pecando o tempo todo, quem sabe que os seus pecados já estão cobertos. Peca cada dia mais aquele que vive acossado pela culpa neurótica de que é um pecador. Esse introjeta sua própria culpa que o faz dia a dia mais perverso no seu pecado. O perdoado não fica assim, vai ficando cada dia mais grato e vivendo leve, em santidade tranquila, em nome de Jesus.